Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adri, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um dos recursos mais poderosos dentro do Photoshop, que são os Blend Modes, ou os modos de mesclagem no Photoshop. Esse é um recurso muito poderoso dentro dos processos do Photoshop e vão nos permitir misturar camadas dentro do Photoshop e, na verdade, não só do Photoshop, mas de todos os programas que também trabalharem com os Blend Modes disponíveis. Por exemplo, o InDesign, o Illustrator, todos eles têm essa possibilidade. Os Blend Modes, para quem não sabe, eles estão nessa região aqui, ó, das layers, do painel Layer. Se eu clicar na opção normal, você vai ver que vai aparecer uma listinha e dentro dessa lista eu tenho alguns grupos. E cada um desses grupos contém modos específicos de mesclagem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês nessa outra imagem aqui, que fica mais fácil da gente ver. Para fazer isso, eu vou criar uma nova camada e vou criar um gradiente simples nela, um gradiente preto e branco. Aqui, só mudar o ângulo dele para 0, que fica melhor de explicar. E aí vamos lá. Só para vocês saberem, eu estou utilizando a versão mais recente do Photoshop e eu estou falando isso em outubro de 2020. Por que eu falo isso? Porque algumas versões atrás o Photoshop ele não permitia você fazer a seleção dos Blend Modes. Na verdade, ele não permitia você fazer a pré-visualização dos Blend Modes antes de você selecionar um Blend Mode específico. Hoje em dia, só de você passar o mouse por cima, ó, ele já mostra os resultados. O que é muito legal e ocupa bem menos memória temporária do Photoshop, porque o meu histórico, por exemplo, não vai sendo carregado com esses testes que eu estou fazendo. Ele só vai entrar no histórico no momento que eu clicar em cima da opção. Percebam que aqui nós podemos observar 6 grupos. Normal e Dissolve no primeiro grupo. Segundo grupo é o grupo responsável pelas sombras, responsável pelos tons escuros, responsável por escurecer as imagens. Terceiro grupo é responsável pelas luzes, responsável por clarear ou iluminar as imagens. Eu tenho o quarto grupo, que é o grupo do contraste, que vai justamente trabalhar com a questão dos contrastes entre as camadas. Tenho o grupo das diferenças, muito pouco utilizado dentro dos processos do Photoshop. E tenho o último grupo, que é o grupo das cores. O que o primeiro grupo normal e dissolve fazem? O normal, na verdade, é o modo padrão. Ele não vai fazer diferença nenhuma dentro do Photoshop. É o modo padrão das camadas. Ela não mistura as camadas. Já o modo dissolve, se eu clicar nele, aqui vocês não vão ver muita diferença. Mas se eu criar uma nova layer, selecionar meu brush, atalho B de bola, e fizer um teste aqui com vocês, ó, eu vou clicar, por exemplo, aqui no lado com brush suave, com brush duro primeiro, ó, hardness 0, e vou fazer uma outra pincelada aqui no lado com brush mais suave. Ó, é o mesmo brush, só que aqui o hardness dele, ó, botão direito na tela, hardness pequeno, e aqui nesse primeiro o hardness estava 100%, por isso que ele ficou duro desse jeito. Se eu alterar o Blend Mode dessa layer para Dissolve, olha só o que acontece. Você percebe que essa aqui que tinha transparência, que era o brush suave, ele ficou com essa particularização. Parece que as partículas estão se dissolvendo nesse brush. E aqui não. Aqui o máximo que a gente consegue ver é na bordinha dele um serrilhado. O que isso quer me dizer? Quer dizer que o Dissolve ele vai fazer essa transição dessas partículas sempre que houver transparência na layer. Se eu diminuir, por exemplo, a opacidade dessa layer, ó, utilizando a opção Opacity da própria painel Layer, você vai perceber que até o brush aqui da esquerda vai começar a ficar particularizado, ó, vai começar a dissolver. Porque agora eu estou aplicando transparência nele. E dá para fazer umas brincadeiras bem interessantes com o Dissolve, apesar dele não ser um Blend Mode tão utilizado. Se eu diminuir, por exemplo, bastante o flow dele aqui, ó, por exemplo, 10%, e der umas pinceladas aqui, ó, você vai vendo que eu estou criando um efeito de pulverização. Ó. Ó, como se eu estivesse espirrando um spray ali, uma tinta, em cima do meu material. E tudo isso está sendo causado só pelo Blend Mode Dissolve. Se eu voltar o Blend Mode dessa layer de Dissolve para normal, você vai perceber que ele está normal, meu brush está normal.
É só o Blend Mode que está fazendo aquela diferença. Beleza, entendido então a questão do Dissolver, vamos ver a questão dos dois próximos grupos. O segundo grupo, Dark, Multiply, Color Burn, etc., eles são responsáveis por manter os tons escuros da imagem visíveis e tudo aquilo que for branco ou que for mais claro, ele vai transformar em invisível, ele vai deixar invisível, vai deixar transparente. Se eu escolher, por exemplo, a opção Multiply, que é a opção mais comum de ser utilizada dentro desse segundo grupo, exatamente isso que a gente vê na tela. Ó. Os tons escuros do meu gradiente ele deixa visível e os tons claros ele deixa transparente. E galera, só lembrando que todos os grupos eles têm funções semelhantes. Então aqui, ó, dentro da opção Dark, Color Burn, Linear Burn, eles são todos semelhantes, só que com poucas diferenças. Ó. Por exemplo, Dark, Color Burn, Linear Burn, você vê que todos eles deixam os tons claros transparentes e os escuros visíveis, só que de formas diferentes, mais intensas ou mais suaves. Desse grupo, o mais utilizado é o Multiply. E é esse o resultado dele. Ó. Olha só. Já o segundo grupo, que é o grupo das luzes, ou os clareadores, ele vai fazer justamente o oposto. Vai deixar os tons claros da imagem mais claros, e mais claros não, vai deixar os tons claros da imagem visíveis e os tons escuros ele vai deixar transparente. O mais comum desse grupo é o Screen, ele é o oposto do Multiply, e olha só o que acontece. Os tons claros ficam visíveis, os tons escuros ficam transparentes. E galera, começa já a ir pensando onde você pode utilizar essas opções. Eu vou te dar alguns exemplos já e você vai ver o poder disso dentro de composições aqui no Photoshop. Terceiro grupo é o grupo dos contrastes. Então, Overlay e Soft Light são os dois representantes mais comuns desse grupo. Eu vou usar o Overlay para que você veja de forma bem clara o que está acontecendo aqui na tela. Como ele é um grupo de contraste, olha só o que acontece. Onde eu tinha tons escuros no gradiente, ele escurece a layer de baixo. E onde tinha cores claras, tons claros no gradiente, ele clareia os tons da layer de baixo. E é exatamente isso que o contraste faz. Deixa o que é claro mais claro e o que é mais escuro, ó, aumentando o contraste da imagem. Nesse ponto, eu vou começar a mostrar alguns exemplos práticos para vocês e daqui a pouquinho eu volto nessa imagem para fechar os exemplos nela. Então, ó, vou começar utilizando essa imagem para mostrar para vocês alguns recursos que a gente tem utilizando o segundo grupo, que é o grupo dos tons escuros. O que eu tenho nessa composição? Eu tenho essa textura de papel, aqui, ó. E em cima dela eu tenho essa layer com esse desenho, com essa ilustração preto e branco. Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é colorizar essa imagem. O que a gente poderia pensar então? Vou criar uma nova layer. Vou utilizar o brush. B de bola para acessar o brush. Nesse caso eu estou usando uma dureza 100%, para o brush ficar bem duro. Para a transição ficar dura. Ó. Vou deixar meu flow em 100% também. E vou pegar umas cores aqui, por exemplo. Ó. Dou um clique no Color Picker. Vou escolher, por exemplo, um marronzinho para o cabelo dela. Aqui, beleza. Se eu começar a pintar aqui na parte do cabelo, você vai perceber ó, que ele está pegando não só as partes claras, que seria onde ficaria o marronzinho, mas ele está pintando tudo por cima do cabelo. Aí a gente pensa o seguinte, beleza, vamos então recortar essa imagem para que eu não veja mais as partes brancas dela. Seria uma ideia. Mas nesse caso, se a gente souber trabalhar com os Blend Modes, você vai ver que é muito mais fácil e muito mais poderoso de trabalhar com eles. Olha só a ideia. Se eu alterar o Blend Mode dessa layer marronzinha que eu acabei de pintar para Multiply, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os tons escuros entre as imagens fiquem visíveis e todas as áreas que sejam claras da imagem se tornem transparentes. Ó, vou alterar, Multiply. Você percebe que automaticamente eu começo a ver os tons escuros da layer de baixo misturando com a de cima e eu consigo ver agora ó, o marronzinho aplicado só nas áreas que eram claras da imagem de baixo, porque as áreas claras da imagem de baixo agora se tornaram transparentes em relação a essa layer de cima. Porém, pensa no seguinte,
Se cada cor que eu for usar eu tiver que criar uma camada nova e tiver que alterar o Blend Mode dela, não vai ser o melhor processo, não vai ser o processo mais inteligente, porque eu vou ter várias camadas com Blend Mode alterado. Qual é o processo mais inteligente então? Vou trazer essa layer de volta para normal, não vou misturar. Vou arrastar ela para trás da minha layer aqui, ó, do papel, porque o papel também vai misturar, vou fazer com que ele misture. E em vez de eu alterar todas as camadas que eu vou pintar para Multiply, eu vou simplesmente alterar a da ilustração. Ó, presta atenção que você não está vendo a textura do papel. Vou alterar para Multiply. A partir desse momento, todas as cores claras da layer de cima, que no caso eram brancas, se tornaram transparentes. Você começa a enxergar a textura do papel agora através dessas áreas claras. E eu consigo enxergar o papel por trás dessa imagem. Só alterando o Blend Mode, galera. Sem recorte, sem nada. Porém, eu não consigo enxergar a minha pintura que está por trás do papel. Ó. O que eu faço então com o papel? Altero o Blend Mode dele também. E nesse caso aqui eu sei que o Multiply vai funcionar muito bem, porque ele tem essa textura que é mais escura e o fundo do papelzinho, o amarelinho da cor do papel, é mais claro do que a textura. Se eu alterar, por exemplo, esse Blend Mode da textura para Multiply também, automaticamente eu vejo a cor da minha layer de baixo visível e com a textura do papel aplicada. Então agora eu tenho a minha pintura por cima, o papel e as minhas layers de pintura aqui por baixo. E agora fica muito mais fácil, porque, por exemplo, ó, se eu quiser criar uma nova layer aqui embaixo, pegar, por exemplo, um tom mais voltado para a pele aqui, ó, e pintar a região da pele dela, você vai perceber que automaticamente eu consigo pintar toda a minha imagem, ó, sem precisar me preocupar em não contornar os tons escuros dela. Porque ele já está fazendo esse filtro para mim através dos Blend Modes. Não me preocupo muito em fazer tão preciso, porque as layers que eu for pintando por cima vão cobrindo essas que eu estou pintando agora. Ó, por exemplo, eu quero pintar o branquinho ali do olho e o branquinho do dente dela. Crio uma nova layer. Vou escolher a cor branca agora. E aí, ó, venho aqui no branco do olho e pinto. Mesma coisa aqui desse lado. Aqui. Percebam, galera, que eu só estou conseguindo fazer isso porque tanto o meu papel quanto a minha ilustração estão com o Blend Mode Multiply, deixando todos os tons claros dela invisíveis e os tons escuros visíveis. Vou fazer a última aqui para alterar a cor do olho. Vou colocar um azulzinho nos olhos dela. Olha só como é tranquilo de trabalhar quando a gente tem uma estrutura otimizada para fazer isso. Posso até pegar o branquinho aqui de volta para pintar aqui os highlights dos olhos dela. Olha só. Muito tranquilo, galera, de trabalhar utilizando a questão dos Blend Modes. Poderia fazer até um background para ela. Ó. Pegar, por exemplo, aqui uma nova camada de preenchimento do tipo Solid Color. Posso pintar até de azul mesmo, um azul mais fechadinho. Jogo para trás das outras layers. E aí, ó, a gente teria aqui todo o nosso background já pronto e eu iria continuar o processo de ilustração só na minha imagem. E como eu estou trabalhando com layers separadas, a qualquer momento eu posso voltar no brush e continuar o meu processo de ilustração. De pintura aqui no caso, né, e não de ilustração. A ilustração já está pronta, que nesse caso é o desenho preto e branco. E com isso eu poderia prosseguir tranquilamente e o meu material continuaria com a textura. E olha só, se eu voltar o Blend Mode da pintura, da ilustração, para normal, você percebe que ela está intacta. Não foi nada alterado, eu simplesmente ocultei os tons claros dela, alterando o Blend Mode dela para Multiply, que no caso deixa os tons escuros visíveis e tudo aquilo que é claro, no caso aqui branco, deixa invisível, deixa transparente. Então essa é a primeira dica, utilizando esse primeiro grupo. Vou fechar ele aqui. E vamos para o segundo exemplo agora,
que é esse aqui, onde eu vou trabalhar os tons claros com vocês. Aqui o que eu tenho? Eu tenho essa foto do isqueiro e em cima dela eu arrastei essa outra imagem, que é o dessas velas. Qual é o meu objetivo? Fazer o recorte desse material para que eu consiga aplicar essa chama no isqueiro, na imagem aqui do fundo. E para fazer isso é muito simples, desde que a gente seja inteligente e saiba como trabalhar com o Photoshop. Nesse caso, olha só. Essa imagem tem um fundo escuro e o que eu quero que fique visível é mais claro do que esse fundo, é bem mais claro na verdade. E no Photoshop existe um grupo de Blend Modes que estão ali, ó, Lighten, Screen, Color Dodge, que o que eles fazem? Eles deixam justamente os tons claros da imagem visíveis e os tons escuros transparentes, exatamente o oposto da que a gente viu no primeiro exemplo. Se eu alterar, por exemplo, o Blend Mode dessas velas para Screen, olha o que acontece, galera. Tudo o que era escuro na imagem eu deixei transparente e as áreas claras ficaram visíveis. E exatamente isso que eu quero. Olha só. A única coisa agora que eu precisaria fazer era apagar essas outras aqui que eu não quero que apareça. O que eu posso fazer para corrigir esse problema? Crio uma máscara na minha layer das velas. Ó, crio uma máscara. Brush, seleciono meu brush e pinto com a cor preta. Lembra que na máscara aquilo que é branco fica visível, o que é preto eu oculto. Então, se eu pegar meu brush e pintar de preto essas áreas que eu não quero que fiquem visíveis, automaticamente eu oculto elas na minha composição. E a mágica acontece. Olha só o que eu tenho agora. Ainda está um pouquinho da vela ali, ó. Volto no brush, apago o pedacinho da vela. Ferramenta Move, atalho V de vaca. E aí, ó, posiciono a minha chama na posição que eu quero. E galera, tudo isso de forma muito rápida e muito simples, só alterando os Blend Modes. Olha só, normal, Screen. Fácil demais, parece até mágica, mas não é. E eu tenho certeza que essa dica já vale o teu like nesse vídeo e já vale a tua inscrição no canal. Só para ficar melhor ainda, eu vou te dar mais um exemplo utilizando esses grupos claros ali das luzes. Vou fechar esse aqui. E eu quero te mostrar agora um exemplo utilizando essa composição aqui. O que eu fiz nela? Eu tenho um background azul escuro. Criei um Color Fill para fazer isso. Tenho a imagem do limãozinho, que eu recortei já aqui para gente. E tenho a imagem desse splash que está por cima de tudo. Qual é o meu objetivo aqui? É aplicar esse splash no meu limão, para fazer parecer que o limão gerou aquele splash. Como é que eu faço isso? Se a gente não conhecesse os Blend Modes, a gente poderia ter maior dificuldade para fazer isso, pensar em recortar a imagem, pensar em vários métodos diferentes. Mas como nós temos os Blend Modes do Photoshop, esse processo é muito simples. Olha só o que eu tenho aqui. Uma imagem com fundo totalmente escuro e a água, que é o que eu quero que fique visível, é totalmente clara. E eu tenho um grupo de Blend Modes que faz o quê? Deixa os tons escuros transparentes e os tons claros visíveis. E é justamente o tom das luzes aqui, ó, o grupo das luzes. Então, ó, Lighten, Screen. E nesse caso eu vou usar o Screen porque ele é o que se adapta melhor nessa composição. Screen, olha a mágica acontecendo, galera. Todas as áreas escuras da minha imagem do Splash ficaram transparentes e as partes claras visíveis. A única coisa agora que eu preciso fazer é posicionar meu limãozinho mais aqui, para encaixar. Encaixou perfeitamente, como se essa foto tivesse sido feita para ele. E tem mais, eu estou achando que essa composição está um pouco cinzenta ainda, eu não estou tendo o contraste que eu acho mais legal. O que eu posso fazer? Volto aqui na layer do Splash, vou dar um Ctrl L nela para abrir o painel Levels. E dentro do painel Levels, o que eu posso fazer? Controlar as sombras, as luzes e os midtones para ganhar mais contraste e uma visualização melhor na minha composição do Splash. Olha só, se eu descer, por exemplo, se eu aumentar as sombras dessa composição, deixando aquilo que é escuro mais escuro ainda, eu vou ter,
mais contraste entre as áreas de luz e de sombra. Se eu aumentar, por exemplo, o slide das luzes, eu vou ter uma luz mais clara ainda, ó, mais brilhosa. Ó. E a mesma coisa nos midtones. Se eu raspo para a esquerda, eu clareio, para a direita eu escureço. E aí você tem um controle muito maior do efeito que você quer na tua composição. Ok? E mais, como eu criei um Color Fill aqui embaixo, e lembrando, galera, todos esses recursos que eu estou te mostrando, Levels, Color Fill, Seleção, Gradiente, eu já tenho vídeos falando sobre esses elementos lá no canal. Dá uma olhadinha lá que você vai entender muito melhor esses processos. Máscara, tudo isso já tem vídeo lá para você aprender e dominar o Photoshop. Aqui no Color Fill, se eu der 2 cliques no quadradinho da cor, o Color Picker vai abrir e eu posso alterar tanto o tom da minha composição, a cor que eu quero, até a matiz dela. Ó, laranjinha. Fica interessante também. Ó. Aqui nesse caso, como eu tenho um splash, geralmente tons mais escuros ficam mais interessantes. Olha, o preto fica bem legal, encaixa muito bem. Um azulzinho aqui também, ó, mais escuro, fica bem legal. Um verde, ó. Posso colocar a cor que eu quiser. Ok? Então, mais um exemplo. E para concluir, vamos para o último exemplo. Vou dar um No aqui. Lembrando também, galera, que eu vou continuar criando vídeos específicos para mostrar exemplos específicos de Blend Modes aqui dentro do Photoshop. Esse aqui é um vídeo mais introdutório para você saber como os Blend Modes funcionam e já saber como aplicar eles em alguns exemplos. Para essa última imagem, eu vou te mostrar rapidinho como funciona a questão do contraste e das cores. Se eu duplicar, por exemplo, essa imagem, ó, Ctrl J, você vai perceber que eu tenho a cópia dela exata aqui em cima. Se eu alterar o Blend Mode dela para Overlay, por exemplo, olha só o que acontece. Automaticamente, eu acrescento contraste na minha imagem. Os tons escuros dela ficam mais escuros, os tons claros ficam mais claros. Se eu utilizar o Overlay, ele fica mais intenso, o Soft Light um pouco mais suave, mas o processo é o mesmo, ó, aumentar e diminuir o contraste. Porém, uma dica fantástica, e isso vale o teu like, é essa. Ó. Eu não preciso duplicar a imagem para aumentar o contraste utilizando o Blend Modes. Na verdade, se eu criar uma curva, ó, nova camada de ajuste, criar, por exemplo, um Levels, uma curva, uma exposição, tanto faz. Nesse caso, eu vou utilizar uma Curves, que é o mais comum, e pegar essa camada que ele utilizou e alterar o Blend Mode para Overlay, ele também vai me dar o mesmo resultado. Olha só. Então, eu não precisei duplicar a imagem para fazer isso. Só uma camada de ajuste utilizando os Blend Modes também já me dá esse tipo de resultado. Um outro exemplo também muito utilizado para fazer sombras e luzes é esse. Ó. Vou desenhar uma elipse aqui. E vou criar, na verdade, uma nova camada de ajuste do tipo Curves. A princípio, você não vai ver nada aqui. Ó. A única coisa que aconteceu foi que apareceu uma máscara agora aqui na minha curva, já com a área branca selecionada ali na área onde tinha a minha seleção. Se eu alterar o Blend Mode dessa curva para Screen, que é o das luzes, olha só o que acontece. Ele automaticamente se transforma em luz, galera. Olha a mágica. E eu posso realmente utilizar essa camada de ajuste como uma luz. Ó. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora alterando o Blend Mode para o Multiply, que é o das sombras, olha só o que acontece. Eu crio sombras na minha imagem. Só que nesse caso bem saturada, né? O Multiply ele satura bastante. Na verdade, uma sombra mais real ela não tem essa saturação toda. Mas já dá para você entender o processo só utilizando os Blend Modes. Vou deletar essa layer. E eu quero falar agora com vocês sobre o último grupo, que é o grupo das cores. Para isso, eu vou criar uma nova camada de preenchimento do tipo Solid Color. Vou escolher uma cor qualquer, aqui um laranja, por exemplo. E agora, nessa layer, eu vou aplicar aquele último grupo lá embaixo, onde a gente tem o Hue, Saturation, Color e Luminosity. Esse grupo aqui das diferenças, galera, ele não vai ser tão útil, então eu não vou nem gastar tempo nesse momento para falar dele. Mas olha só o que acontece se eu utilizar o Blend Mode Hue. O que o Hue faz?
ele troca a matiz da layer de baixo, ou das layers de baixo, pela matiz selecionada nas imagens de cima, nas layers de cima. Como eu selecionei, vou dar 2 cliques no Color Fill para você ver. Como eu selecionei essa matiz laranja, ele pintou toda a minha composição de laranja. Só que presta atenção num detalhe. Os tons neutros da imagem de baixo, por exemplo, os pretos, os cinzas e os brancos, ele não altera. Porque esses neutros, eles não têm matiz. É como se eu jogasse minha saturação toda para o lado aqui, sem matiz. Zero de saturação. Sem cores. Então, se eu alterar, por exemplo, qualquer coisa aqui dentro do Color Picker, você vê que ele não altera lá. Porque o modo Hue ele só altera a matiz. Então, se eu quiser alterar a cor que eu estou vendo lá, eu tenho que alterar aqui, na coluna da matiz. Olha só. E percebam que os neutros ele mantém, os brancos, os pretos e os cinzas ele não altera. Ele só altera onde tem matiz na imagem de baixo, trocando pela matiz da imagem de cima. E aí você consegue esses resultados super legais. Ok? Então fica essa dica. Já se eu utilizasse a opção Color, ele não aplicaria só na matiz, mas ele aplicaria toda a cor de cima, esse azulzinho, substituindo todas as cores da imagem de baixo, apenas mantendo os tons dela. Então agora, se eu der 2 cliques no Color Fill e alterar qualquer cor aqui, ou matiz, ou saturação, ou tom, ele vai alterar também na imagem do fundo. Olha só como é legal trabalhar com essas opções. Ok? O último exemplo agora para a gente fechar. Vou deletar essa camada do Color Fill e vou criar uma nova curva para te mostrar o exemplo do Luminosity. Se eu alterar a minha curva aqui, vou aumentar as áreas de luz, vou escurecer as áreas de sombra. Percebe que eu acabei de alterar o tom da minha imagem, o contraste dela, só que a saturação também alterou demais, ela ficou muito mais saturada. E isso é um processo normal quando você trabalha com o Curves, porque ele está trabalhando nas cores da imagem, não só nas luzes. Mas se eu alterar o Blend Mode dessa curva para Luminosity, que é a última opção, o que vai acontecer? Ele não vai mais levar em consideração as cores da composição. Ele vai levar em consideração apenas a luz, os tons da imagem. Se eu voltar aqui, por exemplo, dando 2 cliques na minha curva para aparecer o painel Curves, olha só, eu posso alterar agora tranquilamente a minha luz e a minha sombra, que eu não altero mais as cores da imagem de baixo. Eu altero apenas o tom dela, deixando mais clara ou mais escura, não afetando mais a saturação dela, porque eu não altero mais as cores, apenas a luz, porque o Blend Mode dela está no Luminosity. Se eu voltasse para o Blend Mode normal, você veria a saturação ali sendo trazida de volta. Então, galera, é isso que eu quero mostrar para vocês, o poder dos modos de mistura dentro do Photoshop, dos modos de mesclagem, dos Blend Modes. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que acrescente nos conhecimentos de vocês, espero que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de ler e de responder. Eu vou estar trazendo futuramente outros exemplos específicos de cada um desses Blend Modes. Ainda tem muita coisa para a gente aprender juntos do Photoshop. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.